Boa tarde a todos aqui do Portal Extrafísico. Meu nome é Lumena, eu sou uma terapeuta holística e trabalho com mediunidade terapêutica. Eu estou passando para dizer, gente, que aqui no canal, na playlist, tem uma playlist chamada Guia Interior. Essa playlist fala da força interior que tem dentro de nós, desse corpo astral, desse corpo espiritual. É uma inteligência que a gente tem dentro da gente, que é o Deus vivo, que é o Deus da carne, como se diz. Então a gente sabe que o corpo físico é uma casquinha muito pequena diante desse corpo espiritual, né? Então eu explico nessa playlist sobre cada parte, cada ramificação disso. Então a gente tem dentro desse espírito essa parte da sombra, muito importante, ligada à terra. É o que dá força a gente, ânimo, vontade. É o que faz as coisas acontecerem. É a energia de construção, de manifestação, tá? Sombra é oculto. Como terapeuta, massoterapeuta, terapeuta de massagem, que eu gosto mais, oriental e de massagem spa, a gente sabe que a gente tem 12 meridianos. E esses meridianos é que está a nossa energia vital de cada órgão, né? São 12 principais que seriam os órgãos: fígado, baço, intestino grosso, delgado, coração, bexiga, tá? Vesícula e tal. Por aí vai. E esses meridianos correm no corpo inteiro. O que são, né? A acupressão. O que são quando a gente vai no terapeuta oriental e ele faz uma massagem e pressiona alguns pontos, ligado a alguns órgãos. É porque essa inteligência, ela está nesse corpo, nesses meridianos, que é o corpo espiritual. Então você manda uma informação para esse corpo e ele manda para o corpo físico. Então, é como se esses órgãos tivessem, é como não? Cada órgão do nosso corpo, ele tem ele de forma energética, de forma astral, tá? Então, os nossos órgãos físicos, eles são uma cópia desses mesmos órgãos de forma espiritual, porque precisam de continuar funcionando no mundo astral para uma próxima encarnação. Então, a inteligência que a gente tem dentro de nós, ela é extrema. E aí é que tá. Quando essa inteligência, toda essa parte energética que é o nosso espírito ligado à terra, né? Por isso que na terapia oriental a gente tem vários pontos nos pés, tanto na parte de cima como na parte de baixo. A gente tem nas mãos, nas orelhas, né? E são pontos importantes da gente trabalhar e o que? Desobstruir energias pesadas, energias que estão prejudicando a circulação da energia vital, tá? Então, todo o nosso corpo tem uma energia que chama Ki, que é a vital. Essa energia vital é o nosso espírito. É o que preenche essa matéria, gente. Quando a pessoa vai lá, desencarnou, morreu, né? E ela tá lá para ser preparada, ela não tem mais o sopro da vida, ela só tem a matéria. Então, se a matéria fosse responsável por tudo que acontece com a gente, desde de bem-estar a mal-estar, ela estaria viva lá no depósito de corpos, né? Como no IML, Instituto Médico Legal. Então, ou lá na preparação, ali não tem mais vida, porque não tem mais o espírito, não tem mais a força que é energia vital, tá? Então, tudo começa, gente, nessa parte da sombra, na energia que é o inconsciente. Ali a gente armazena traumas, mágoas, ressentimentos. Ali a pessoa carente pega a energia dela e joga para uma pessoa, faz tudo para a pessoa. Tudo.
tudo que ela nem sente vontade, mas só para agradar o outro, mesmo que não for relacionamento afetivo. Mas a gente sabe que no relacionamento afetivo isso é muito comum. E aí você dá toda aquela energia para a pessoa, tudo que é seu. Porque você está vivendo aquele momento que acha que é amor, mas é um momento de paixão. É um momento de apego. Porque você não tem esse preenchimento com você, você não tem o seu. Essa força vital, essas forças invisíveis dentro de você, elas estão aí dentro, mas está apagada. Estão trabalhando para outras pessoas. Porque você se colocou em prol de outra pessoa ou outras. Eu conheci casos que eu tive que tratar, que a pessoa estava tão cheia de energia dos outros, de nhaca dos outros, tá? Adoecendo, tá? Adoecendo. E peguei um caso que a pessoa disse que não tinha mais o ressentimento, que tinha liberado aquilo de... Na época tinha uns 22 anos a situação e tudo. Quando a gente foi fazer um trabalho espiritual, presencial, e essa cliente eu fiz tanto presencial como online. A gente fez muito trabalho online para facilitar. E ela conseguiu ver e tirar, chorou copiosamente como uma criança. Porque a criança interior dela ainda estava muito ferida. Mas ela pôs lá dentro. Aí deu mioma. E esses miomas começaram a crescer e a multiplicar. E já tinha um monte de... Segundo a médica, tá? Ela me falou comigo que a médica falou que tinha um monte de mioma. Só que quando a gente começou a trabalhar para dissolver e ela se responsabilizar pela parte dela, pelas expectativas, pelas ilusões dela, porque a gente só pode trabalhar na gente, no outro não. Mas quando a gente trabalha na gente, tudo aquilo que a gente projetou no outro acaba. Porque ele foi reflexo da sua projeção, da sua ilusão. Teve desilusão. Porque, gente, onde há desilusão tem ilusão, né? Senão não teria. E então, o que acontece quando a gente faz esse trabalho? Ela volta no médico e ela teve uma remissão dos miomas. E ela já estava se preparando para uma possível cirurgia. Tá? E eu falei, não, a sua força divina sabe que vai ser melhor. Se for através da cirurgia, que seja. Que bom que você já tem essa médica. Estava no plano lá do trabalho dela. E a médica falou, olha, não tem mais. Houve uma remissão. Olha que legal. Então, quando eu digo que esse corpo, essa energia vital, que corre dentro da gente, nos meridianos, na parte que os órgãos estão na sua forma espiritual energética, nosso centro energético. Essa parte que quando a gente fica a favor dela, dessas partes, a nossa vida começa a andar. Quando você tira energia de alguém de você, quando você manda de volta em luz o que é da pessoa, você tirou todo o poder que ela tinha sobre você, que você deu e que você entrou. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas o fulano fez isso comigo. E eu fiquei submissa ou submisso a uma situação. Não, você se colocou lá. Ninguém faz o que você não permite. Você estava ali também porque estava servindo de alguma coisa, de uma ilusão. Ah, se eu fizer isso, ele vai ser um grande parceiro ou uma grande parceira. Se eu fizer tudo que ele quer, ele vai me achar o máximo, vai ficar comigo, não vai me largar. Porque quando a gente não está preenchido de nossa própria força, da nossa energia, do amor, que é uma irradiação que fica aqui no chakra cardíaco, mas que a gente trabalha também aqui na boca do estômago, porque aqui é o fogo, aqui é o posse, é o poder, e aqui é o sentimento. Se a pessoa está totalmente preenchida do outro, ela está toda felizinha que está com a pessoa, mas está na ilusão do preenchimento. Porque você não está preenchida de você. Se essa pessoa quiser ir embora, você quase morre. Porque aí ele foi embora, aí fica um buraco. Porque não tem você, só tem o outro. Eu faço esse trabalho de resgate de alma.
faço vivências com isso, porque tem que tirar o outro, esburacar bastante, igual um coelhinho, e depois pôr tudo seu de volta, toda energia. E aí a gente trabalha com uma energia de paz e de ternura, com uma radiação que vem, e a pessoa sente entrar mesmo. Todo o meu trabalho é visceral e é sentido na hora, tá? Não é filosófico. Porque não é espiritual, gente. O espírito tá na carne. Tem que sentir. Se o seu corpo espiritual tá aqui dentro, preenchendo todo, é o recheio desse bolinho. Se você faz um trabalho, você tem que sentir no seu corpo. Porque o coração bate sem você mandar. Mas quando você começa a tomar posse de si, você vai acalmando com respiração, você vai conversando com esse sistema interior e ele vai te obedecendo. Porque se ele tiver desvairado doidão, você vai sentir um monte de coisa que não é seu. E principalmente que não é seu, que você pegou de outras pessoas. A gente copia a ansiedade. Ai, coitado, tá numa situação. Tudo que é daquela pessoa que você tem dó vai vir pra você. Tudo que ele tá sentindo de mal, de aflição, de ansiedade. Não é assim que ajuda. Não, isso não é meu. Isso é um desafio da pessoa. Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu não vou lá, não, assumir nada, não. Eu vou fazer uma entrega dessa pessoa, vou fechar os olhos, eu vou ver essa pessoa sorrindo. Eu vou falar assim, olha, minhas forças, falar com as forças dela, para estimular ela a ver o que ela precisa ver, o orgulho que ela precisa de sair, o que ela precisa de ver, eu não sei, mas as forças dela devem saber, e sabe. Nunca mande uma força para alguém direto. Fale com as suas forças invisíveis aqui, essa força espiritual dentro de você, falar com as forças dela. Nunca fale direto, senão vem muita energia que você não aguenta. As pessoas estão muito como se diz assim, na bagaça, porque assume e enfia coisa que não é seu. Você acha que as forças divinas colocou a gente aqui para quê? Para tomar conta da vida alheia? Para assumir coisa dos outros? Ou para ser um canal da própria evolução? Então, gente, o mais importante é esse guia interior, essa força que está dentro de você. Quando você começa a ter mais amor por você, essa parte da sombra que está aqui em cima da pele, do seu magnetismo, ela começa a trabalhar a seu favor. Você fica irresistível. Você chega num lugar, a pessoa sente a sua presença. Porque isso é uma força magnética, não tem a ver com beleza padrão. Quantas pessoas são bonitas e as pessoas falam, mas é água de salsicha, não tem aquele tchan. Tem pessoas que têm um tchan. O tchan é isso, é a força magnética, que está muito boa na pessoa. A pessoa começa a ter sucesso, começa a ser vista no seu meio, do que é para você. Às vezes você não quer atuar na frente, você quer atuar nos bastidores. Quantas pessoas famosas, se não fosse alguém ali nos bastidores, uma empresária, uma produtora, a pessoa tem que, é lógico, é uma mão dupla, né? Aquela pessoa é cara, todo mundo quer ela para poder colocar para cima, né? Para abrir as portas. Todo trabalho é trabalho e cada um tá no que é para você. Às vezes o seu não é na frente das câmeras, é nos bastidores, não é? Então, o mais importante é parar de assumir a vida dos outros, é parar de correr para ajudar os outros, é parar de ter dó de tudo que vê na televisão, porque as coisas ruins existem sim. Existem situações horrendas sim. O mundo é assim. Por quê? Porque aqui é polaridade. E é por causa dessa polaridade que a gente está aqui. Por que você vai escolher? E a gente com certeza vai passar por desafios difíceis. Por quê? Para a gente poder sair e escolher o melhor. Como é que você vai saber o melhor se você não sabe nada? Então aqui na Terra é isso, gente. Vem pelos pais certinho. Para com esse papo. Ai, minha mãe era abusiva, narcisista. Que papo chato. Ai, eu não aguento esses papos, gente.
sabe? A lei, a lei espiritual está dentro da psicológica, a psicológica está dentro da lei cósmica espiritual, então não tem como. Não existe isso. Você vê na família que você tem crenças dentro de você que se afinizaram com aquela família. E você tem que estar ali para ver coisas suas, primeira coisa, para ver coisas que você não quer e melhorar. Quando a gente vê alguma coisa nos nossos pais, nos nossos irmãos, ou nos nossos primos, que seja, que você não gosta, você vai fazer igual? Não, você já viu aquilo ali e falou, não, vou fazer diferente. Aí as forças divinas falou, beleza, ela entendeu, ou ele entendeu a situação que ela tá ali, né, pra fazer diferente. E você pode ser uma luz ali dentro. E eles também são luz pra você, porque fizeram você ver que você pode ser diferente. Porque muitas vezes, quando você vê como que os pais foram criados, você vai ver que eles puderam dar o que puderam. Mas é muito fácil chegar na internet e começar com aqueles papos que eu vejo nos canais, principalmente de terapia tradicional, né? É sempre isso. Mas engraçado, né? A florzinha, que se acha florzinha do jardim, caiu ali no meio do pântano. Eu acho que se a pessoa é uma rosa tão especial, ela não cairia no meio do pântano. Ela cairia no jardim. Ela caiu, foi ali mesmo, né? Então, florzinha do pântano cai no pântano. E tem que aprender, não é? Eu tinha um mestre que ele falava, as florzinhas do pântano. Mas a flor do pântano, ela é forte, né? Ela consegue o quê? Se crescer dentro da dificuldade. Aí você vai crescendo e vai virando rosa do jardim, porque você vai aprendendo a ter uma estrutura mental melhor. Porque não existe essa que o espírito evolui. O espírito nunca evolui. O que evolui é a nossa estrutura mental. Por quê? A nossa estrutura mental, até o momento, ela ainda não tem condições de algo muito elevado do espírito. Apesar que nessa era agora, da era de Aquário, vai ter. Vocês que já estão aqui me ouvindo, eu que já estou nesse trabalho, a gente já está com uma estrutura mental bem bacana, tá? Para receber bem melhor. E vamos só para cima. Então pense nisso. Lá na playlist, tem uma playlist chamada Guia Interior. Vá lá e veja. Guia Interior Magnética, Guia Interior do Ambiente, Guia Interior da Integridade, Guia Interior Central, que comanda toda essa parte, tá? Então, tem que ir lá. Na playlist tem, tá? E vocês vão ver, gente, eu fiz cada parte dessa força dentro de nós, que é ligada à Terra, tá? E depois também, lá na playlist, vocês vão ver o eu alma, o eu superior, que é a parte luz. É quando a gente medita, quando a gente está mais presente, que a gente recebe ideias do Espírito. A gente, vou ligar para fulano, vou ali. Você precisa de um trabalho. Você vai naquele mercado que tem um preço melhor, você vai naquela prateleira certa. Você faz a receita, você inventa até uma receita, ganha dinheiro com ela. Te dá muitas ideias, até para onde vender. Há uns 28 anos atrás, uns quase 30 anos atrás, eu tive uma ideia de vender trufas terceirizadas, né? Que na época não tinha onde fazer. E eu tive uma ideia que veio assim para mim de ir lá no centro da cidade e ver o pessoal que vende. E aí eu descobri que eles vendem, né, de um pessoal que tinha uma fábrica que era da família deles, enorme, e que é justamente para o pessoal ganhar uma grana. E eu fui lá e peguei, comecei a vender. Falei, tô rodando. Vai na porta do Detran. Olha, eu vendia quase tudo. Veio uma coisa assim e falou, vai na porta do Detran. Aí do lado era a Polícia Civil, eu vendia para delegado, para os inspetores que iam lá, gente, eu vendia tudo. Tinha um delegado que ele adorava o de morango, eu guardava para ele. Sabe? Então, assim, tudo vem ideia.
Só que quem põe a ideia para andar é a parte sombra, que vem da terra, do chakra base. Que aí você tem que ter, aí você tem que, assim, vestir a roupa do Batman e ficar lá até a coragem de passar vergonha. Né? Vai com medo mesmo. Isso que é a força da sombra. Por isso que essa espiritualidade de nova era fica só com lenço branco, com... Não, gente. A parte sombra é muito importante. A gente tem que ter força. A nossa raiva tem que virar domínio da situação. Eu nunca mais vou passar isso aqui. Eu vou dar um jeito, eu dou um jeito em tudo. Para mim, todas as portas estão abertas. Um grupo de espíritos falou uma vez no curso que eu fazia. Não era um curso, né? Eu fazia parte de uma escola iniciática. Faço. Falou, quando você põe essa força, eu dou um jeito em tudo, eu vou pra cima. Pra mim, todas as portas estão abertas, a coisa começa a vir. E vem mesmo. Você tá trabalhando com a força que é da sombra e da luz. Porque você tá se conectando com uma ideia. Então precisa da luz, dos bons sentimentos, dos sensos, do estudo da inteligência, de pensar ou de meditar. Mas precisa da parte sombra. Então, se não existisse a raiva, como que as pessoas iam viver? Porque a raiva é força de domínio. Não é para sair fazendo coisa errada com os outros. É para dominar e falar assim, não, chega, acabou, tô fora. Quando você termina uma coisa, não, eu tô indo embora, isso aqui não dá mais, eu tenho que parar com essa carência minha, papapá. Então a gente tem que trabalhar essas duas forças, gente. Eu sinto que as pessoas estão muito no vitimismo. Ai, todo mundo é tudo, menos ela. Gente, se a gente tá numa situação que a pessoa que você fala que é isso, que é aquilo, você também é. Você é narcisista com você de não querer ver a verdade, que você tá numa ilusão, porque narcisista é aquele que só vê a si. Você também, você tá num relacionamento ruim, o que você tá vendo então? A pessoa nem sabe, fica falando, nem sabe o que é narcisismo. Ah, desculpa, nem sabe, que decorou. Ficou bonito falar isso agora. Narciso, né? Tem aquela história de nem tudo é espelho, né? Só vê o que é espelho. Claro, só vê ele. Mas por que existe isso? Ah, você tá num relacionamento ruim. Tá ruim. Você tá na ilusão. Porque muitas vezes aquela pessoa tá ali com você, não tá dando. Porque você também não está no seu melhor, no seu amor próprio, na sua luz interior, na sua força de sombra. Por quê? Senão você já teria tido uma ideia, a ideia da luz e a força da sombra, para falar assim, ó, fulano, não tá dando mais, eu acho que você não tá mais afim, porque a gente sente quando a pessoa tá se distanciando, não vem não. Foi bom e tal, né, quando durou e tudo, mas agora já tá na hora de acabar. Não, a pessoa insiste, finge que não vê, finge que tá tudo bem. Ela tá sendo o que com ela? Narcisista, porque o narciso não vê o que tá em volta, o que a vida tá mostrando, só vê o que quer ver. Abusiva com ela, porque abusa dela mesma. Abusa do tempo que já era para ter acabado ali. Abusa muito de ficar sofrendo. O Mauá uma vez falou assim, o Barão de Mauá. Ele tem uma frase, né? O sofrimento não cansa ninguém, mas o cansaço dele, sim. Então pare de culpar as pessoas, porque você atraiu. Tem gente que atrai gente muito ruim, tem gente que atrai gente que agride, né? Gente que fala coisas horríveis. Mas por que você atraiu aquela pessoa, aquele ignorante? Por quê? Ou é ignorante também? Que eu já vi gente que atraiu mulher assim, barraqueira, sem noção, homem também. Tudo é igual. Eu não tenho o que. Ai, detesto essas pautas, nem vem que não tem. Pra mim é humano. Estamos em estrutura mental de evolução. Então por que a pessoa atrai alguém assim? Porque ela faz isso com ela. A estrutura dentro dela é assim, de se maltratar, de se pôr lá embaixo. Pessoa carente, ela transforma
tudo, até o algoz em alguém. Ah, ele é assim porque ele tem muito ciúme. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu tive uma situação há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, que eu não cortei a pessoa de primeira quando ele arrancou um colar meio assim. Eu tava em público e eu detesto ficar em público. E ele falou que foi ajeitar, mas ele puxou e arrebentou meu colar e tudo. Eu guardei pra coisar. Mas eram algumas coisas que já era. Até que eu peguei ele com uma mulher da vida. Peguei no celular falando, claro, né? E aquilo ali, aí eu saí. Acabou ali. Gente, mas por que que as pessoas... Isso aí a gente vai aprendendo. Eu tô no aprendizado, gente. Não tô aqui melhor que ninguém. Mas tem muita coisa que eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, nunca mais. Eu aprendi, né? Porque não é a pessoa, é eu. Eu tô escolhendo isso. Eu tô me maltratando, eu tô pondo pra dentro. Quem se maltrata vai atrair quem maltrata. Quem se põe lá embaixo vai atrair quem põe você lá embaixo. Quem se abandona vai ser abandonada, porque não cuida de si, cuida de todo mundo. É aquela pessoa maravilhosa. Ai, cuida dos meus filhos, mima os filhos, estraga tudo, dá tudo pros filhos, não põe limite. Aí depois vai os problemas do irmão, os problemas do ciclano. Ela tá lá na última. Ou ele. Nossa, gente, na minha família tem um homem assim, tão bom. Mas não pode ser assim. Porque tem esse desequilíbrio. A pessoa que não dá nada a ela quer a validação dos outros. Começa a ficar aquele povo bonzinho demais. E que não faz o bem pro outro. Porque quando a gente faz tudo pro outro, ele se acomoda. Você não tá fazendo o bem pro espírito dele. Você tá fazendo a estrutura mental dele ficar uma pessoa cômoda. Não é o bom, não é o bem. Né? Então vamos pensar em como você tem se tratado. Puxa o seu amor aí dentro. Lá nessa playlist, eu também dou a técnica para fazer. Então, eu estou trazendo vocês para olhar lá esse trabalho. Aqui eu estou dando um resumo. Mas lá tem como que você pratica para fazer isso. Lá tem tudo certinho, tá? Então, se você está com problema afetivo, de amor próprio, vai lá, procura lá, guia interior magnética. Agora, a primeira que você tem que procurar lá é a de defesa, da integridade. Estuda ela primeiro, porque precisa de abrir caminho e de proteger do mal. Aí depois você vai. É questão financeira, vai lá para a sombra do ambiente, ou é afetiva, vai lá para a magnética, tá? Salve a luz de todos vocês e que vocês vão lá visitar essa playlist que eu acho que vai ser muito boa para vocês. Salve a luz, tá?